Roberto no Notícias da Manhã. Bem, esse provérbio chinês que a gente trouxe hoje, até as torres mais altas começaram do chão. É claro que é uma lição de motivação, né, de começo humilde e pequeno, mas que nos leva a grandes conquistas, né? Os grandes feitos e objetivos ambiciosos, por mais importantes que pareçam, sempre teve um começo humilde e pequeno. É interessante isso, né? Quando você vê grandes histórias de como começou, né? É, e às vezes você até se decepciona. Às vezes eu fiz uma música, eu lembro aí há muito tempo, né? Eu me decepciono quando sei a origem das coisas e arrebento se tento mudar a vida. Tudo incrivelmente tem sua determinação. Paro equivocado, sendo levado pelo papel que me deram para representar e que eu faço tão mal. Quer dizer, um poema ali que eu fiz com essa questão de começar pequeno e a origem das coisas e tal. Muitas coisas têm começo humilde e pequeno, né? Exigindo sempre um primeiro passo, como aquela canção, né? Que a maioria de nós gosta, que é toda caminhada tem um primeiro passo, lembra? Xalalalala, xalalalala, né? Toda caminhada tem um primeiro passo, né? E a perseverança, a continuidade, a busca, né? Exige para se construir uma grande história, um grande feito, um grande objetivo, que você seja perseverante ao longo do tempo, né? Então, essa frase, as torres, até as torres mais altas começaram no chão, serve como motivação, né? Principalmente sabendo que mesmo em passos pequenos a gente vai conseguir aqueles sonhos e conquistas significativas. Esses dias eu estava olhando ali, ó, como juntei meu primeiro milhão, né? Aquelas questões que a gente fica ouvindo aquelas histórias ali, né? E de pessoas que começaram muito tempo atrás, pequenininho, pequenininho, juntando uma coisa aqui a outra e chegou no seu primeiro milhão, né? Esses dias eu estava vendo ali no aplicativo do banco algumas aplicações, né? Não é que tenha dinheiro para aplicar, mas às vezes a gente gosta de mergulhar nesse mundo financeiro, né? E ele fazendo umas projeções lá, olha, se você guardar R$ 1.000 todos os meses, né? Em 10 anos você tem tanto, 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 tanto. Né? Se você guardar R$ 100 você tem tanto, né? Ou seja, de passos pequenos a gente vai conseguindo aquilo que a gente busca, né? E a gente não pode se intimidar com o tamanho do projeto, não, né? Do objetivo. Claro, tem que começar pequeno, humilde, mas o objetivo precisa ser construído e é importante dar o primeiro passo. Isso é importante demais, né? Persistência é a chave, paciência e consistência. Construir grandes histórias, construir grandes projetos, exige dedicação diária nossa, né? A gente não pode nunca desistir perante desafios, né? O poeta dizia que no meio do caminho tinha uma pedra e a gente tem que saber pular essa pedra, né? Senão a gente fica parado ali naquela pedra e a gente não constrói nada, não faz nada, né? Então não desistir nesses primeiros desafios até que o alicerce esteja sólido para esse esforço inicial nosso, né? Muita gente pode estar pensando agora, poxa, como é difícil começar, como é difícil mudar, né? Você fica sem saber o que fazer. Claro que tem um longo caminho a percorrer, né? De repente você se sente sem apoio para conquistar aquilo que você quer, mas você tem que ser persistente, tem que ser você, né? Sempre que você pensar nessas dificuldades, do longo caminho a percorrer, da dificuldade de começar ou de se sentir sozinho, lembre-se que até as torres mais altas começaram no chão. A Torre Eiffel, lá em Paris, um dos grandes monumentos da humanidade, né? Começou lá pequenininha
Quando estava vendo essa frase lá, ele colocou uma imagem com vários estágios da Torre Eiffel, né? Lá. E ela começando pequenininha ali do alicerce, da base, aliás, desde a preparação do terreno, até ele crescendo, botando uma coisa a outra, até que, enfim, depois de longos e longos anos, ela chegou ao final. Então, essa lição que a gente deixa nesse papo aberto de hoje, até as torres mais altas começaram do chão. Pense nisso. Sua melhor sintonia, 106,9. Notícias da manhã. Padrão de qualidade na